Olá, meninos e meninas, bem-vindos para a nossa revisão da AE de Ciências, a AE de Ciências Naturais. Então, esse vídeo vai ser um vídeo de revisão para todos os alecrins do sexto ano, todas as turmas, então, devem assistir esse vídeo. É um vídeo que vai trazer uma revisão dos tópicos que estão na FOA. Então, primeira coisa, pausa esse vídeo, se você ainda não está preparado, pausa. Pega o seu material, pega o seu caderno, pega a sua FOA. Então, todos os alunos devem pegar a FOA de ciências, que já está disponível no AVA, e para a gente poder acompanhar, para vocês poderem acompanhar essa revisão e anotar tudo o que precisa, anotar as dúvidas, tá bom? E aí, na sexta-feira de manhã, haverá aula online, ao vivo, para a gente tirar as dúvidas que ainda sobraram, tá? Então, vamos lá, vamos para a nossa revisão. Preparamos, então, um material para vocês. Esses slides também já estão no AVA, tá? Então, estudem por isso também, por esses slides, por esse material. Então, o primeiro conteúdo, o primeiro tópico que nós vamos falar aí na nossa FOA é o método científico. Então, o que é um método científico? O método científico, então, é uma série de etapas, é como se fosse um passo a passo mesmo, para a gente poder gerar um conteúdo científico, gerar um conteúdo que a gente possa considerar mais próximo do real. Então, quais são essas etapas, que é o que vai cair, né? As etapas do método científico. Então, a primeira coisa é a observação. Então, deixa eu tirar aqui meu rostinho em cima desse texto aqui. Vim aqui para baixo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter no método científico é a observação de um fenômeno, certo? Então, ocorre um fenômeno, é observado esse fenômeno. Então, vai ter uma observação. Essa observação, ela vai gerar uma dúvida, ela vai gerar uma questão, ela vai gerar uma pergunta. Então, é a segunda etapa. A etapa de gerar uma pergunta, a etapa de gerar uma questão. Tá? Essa questão, ela traz o quê? Ela traz possíveis respostas. Pessoal, possíveis respostas para uma pergunta de uma observação se chama hipótese. Percebam que eu falei possíveis respostas, tá? Então, a hipótese, ela se trata de uma resposta provisória. Eu ainda não sei o que é. Eu tenho uma hipótese, tá? Popularmente, as pessoas acabam confundindo os termos hipótese e teoria. Então, eu tenho uma teoria para explicar isso. Não, você tem uma hipótese, certo? Você não tem uma teoria ainda. Porque para gerar uma teoria, você precisa seguir todos os métodos científicos e vamos a eles. Então, hipótese é quando você tem uma resposta provisória para a sua pergunta. Bom, fez essa resposta provisória, como é que você faz? Você vai testar, certo? Então, você pode ter... a hipótese ela vai ser baseada nessas deduções de um apanhado de informações que você pode fazer, que é a coleta de dados, e aí, então, você vai gerar hipóteses, e essas hipóteses precisam ser testadas. Tá? Que é a próxima etapa do método experimentação. Então, você vai testar as suas hipóteses, fazer o processo de experimentação, e aí você vai ter os seus resultados. Bom, diante desses resultados, você vai fazer o quê? Você vai analisar. Ao analisar esses resultados, você vai perceber se a sua hipótese ela foi aceita, está tudo certo com a sua hipótese, ou não, você vai precisar rejeitar a sua hipótese. Bom, caso você aceite a sua hipótese, você gera uma conclusão. Caso você rejeite a sua hipótese, você volta o processo para elaborar novas possibilidades de hipóteses, certo? Então, esse é o nosso método, etapas do método científico. Bom, camadas da Terra, o livro de vocês chama isso de estrutura da Terra, então como a Terra está estruturada, ou camadas da Terra. Bom, o que a gente quer saber quando a gente pergunta sobre estruturas da Terra ou camadas da Terra? A gente quer saber como que o planeta Terra, nosso planeta, está organizado, ele está distribuído, ele está dividido. Então, de dentro para fora, lá desde a parte mais interna até a parte mais externa, a Terra ela tem as suas camadas, as suas estruturas. Quais são? Então, a gente vai ter núcleo interno, é a parte mais interna, ele é sólido, o núcleo interno é sólido, certo? Depois a gente vai ter o núcleo externo, que não é sólido. Núcleo externo não é sólido. Depois a gente tem a camada do manto. A camada do manto é a camada mais espessa, é a de maior volume do planeta Terra, composta por material de magma, tá? Ferro, magnésio, né? Que é o magma. E depois, por fim, a gente tem a camada da
crosta terrestre, tá? Crosta continental. Essa também vai ser sólida, né? Bom, então o que a gente tem aqui nessas camadas? De fora para dentro agora. Camada externa é a superfície da Terra, chamada de crosta terrestre, é sólida, tá? Depois a gente tem a camada do manto. A camada do manto, pessoal, ela é formada por magma, né? Numa temperatura elevadíssima, então o manto ele vai ter uma temperatura muito superior à crosta terrestre. Isso faz com que o magma ele tenha um aspecto mais pastoso, líquido, tá? Depois a gente vai ter o núcleo. Núcleo dividido em núcleo externo, que vai ser líquido, e o núcleo interno é sólido. Então, todas essas camadas, de todas essas estruturas, quais que são as sólidas? O núcleo interno e a crosta terrestre. Do que é formado o núcleo? Ferro e níquel, certo? Então, pode aparecer algumas perguntas lá, querendo saber com relação a essas divisões, querendo saber a formação de cada uma delas. Então, esse é o principal que a gente precisa saber para esse tema, tá? Vamos para o próximo tema, tipos de rocha. Bom, então, só lembrando, né, as rochas elas são formadas por minerais, tá? Minerais formam as rochas. Alguns minerais, eles vão ter interesse econômico, como o ouro, o próprio ferro, alumínio, são minerais que vão ter interesse econômico, e daí, então, esses que vão ter interesse econômico, eles são chamados de minério, certo? Bom, então essas rochas são formadas por minerais. A gente vai ter 3 tipos básicos de rocha, dependendo do seu tipo de formação. Então, quais são esses 3 tipos de rocha? Rochas magmáticas ou ígneas, são 2 nomes para o mesmo tipo de rocha, magmática ou ígneas, sedimentares e rochas metamórficas. Vamos entender um pouquinho a formação desses 3 tipos de rocha. Magmáticas, como é que elas se formam? Magmáticas, então, esse nome, ele dá um spoiler para a gente de onde está vindo essa rocha. Ela está vindo do magma. Lembra o magma, aquele que está no manto? Isso, ele está lá no manto, com uma temperatura elevadíssima, na sua estrutura mais pastosa, líquida. Quando, por algum motivo, alguma rachadura que acontece na crosta terrestre, esse magma ele consegue vir à superfície da Terra, ele sofre um resfriamento e ele vai se solidificar, certo? Gerando, então, as rochas magmáticas. Próxima rocha, rocha sedimentar. A rocha sedimentar, ela vai se formar pelo acúmulo de sedimentos que são liberados devido aos intemperismos. Então, intemperismos ocorridos na rocha podem soltar alguns fragmentos. Esses fragmentos eles são levados, eles vão ser depositados em camadas e formam, então, a rocha sedimentar. Bom, a rocha sedimentar, o que é importante também a gente falar sobre ela? Que devido a esse tipo de formação, né? Rocha sedimentar são sedimentos que vão se depositar em camadas, blá, blá, blá. Devido a esse tipo de formação, a gente vai ter o que nessas rochas? Os fósseis. Então, os fósseis, eles são encontrados em rochas sedimentares. Metamórficas, terceiro tipo de rocha. Rochas metamórficas, pessoal, são aquelas rochas que, como o próprio nome diz, sofrem a metamorfose. Então, rochas metamórficas sofrem metamorfose, que significa transformação, tá? Que transformação é essa, professora? Quais são essas transformações? Bom, a rocha está lá, vivendo a vida dela como uma rocha de uma outra categoria, e ela sofre processos com alta temperatura, alta pressão, né? Alguns eventos que podem ocorrer, e devido a esses eventos de alta temperatura e elevada pressão, essas rochas elas vão se transformar. Elas vão se transformar a ponto químico, ocorre uma transformação química. Os minérios, né, os minerais que formam essa rocha, eles vão sofrer reações, eles vão sofrer transformações. E por isso, ela se torna uma rocha metamórfica, certo? Então, são transformações de fato que vão ali na origem desses minerais que formam essa rocha, certo? Não é pegar uma rocha, quebrar, pronto, transformei, agora não é bem assim. É uma transformação mais íntima, mais interna, que realmente vai modificar a estrutura daquela rocha, tá bom? Bom, então vamos para o nosso próximo tópico. Falar um pouquinho dos fósseis, né? Então, o que são os fósseis? Quem são os fósseis?
Fósseis, então, são evidências da existência de seres vivos passados, né, em épocas passadas, anteriores à nossa existência. Eles são encontrados aí nessas rochas, tá? Podem ser partes de seres vivos, pegadas, impressões ou produtos de metabolismo. Bom, próximo tópico, então, da nossa FOA, o solo. Então, com relação ao solo, o que a gente vai precisar saber para fazer essa prova? A gente vai precisar saber a formação do solo. Então, como ele vai ser formado? Então, no caso do solo, gente, vocês confundem muito essas duas palavras, intemperismo e erosão. Vamos lá. Intemperismo é o quê? São processos, fenômenos climáticos, né, que vão ocorrer, e esses fenômenos eles ocorrem na rocha. Vão desgastar essa rocha e gerar a formação do solo, certo? Bom, e a erosão, professora? A erosão, então, elas são também, é o solo, só que agora é o solo, que vai estar exposto a esses mesmos processos aí climáticos. Vento, chuva, sol, frio, calor. Então, são eventos climáticos, né, que vão estar aí atingindo, no caso, a rocha, intemperismo nas rochas e erosão no solo. Então, vamos à primeira formação. Formação, intemperismo nas rochas, vai ocorrer o quê por causa disso? A formação dos solos, tá? Então, a rocha, ela vai sofrer esse intemperismo, vai liberar lá os seus minerais, lembra? A rocha formada por minerais, e isso aí vai dar origem à parte mineral dos solos. Bom, o solo ele não é só parte mineral, ele tem também o quê? A parte orgânica. Da onde vem essa parte orgânica, gente? Vem lá dos processos de decomposição, né? Que ocorrem. Os decompositores, fungos e bactérias, eles vão realizar a decomposição de matéria orgânica, né? Decomposição de seres, restos de seres vivos ali, vegetais, animais, que vai dar origem ao quê? Ao humus. Lembrando, pessoal, que o humus, a gente tem a origem de humus através desse processo, decomposição, pelos decompositores, etc, etc. Mas também temos a formação de humus de minhoca. Humus de minhoca nada mais é do que fezes da minhoca, certo? A minhoca está lá no solo, se alimentando daquela terra toda, ela vai se alimentando daquilo, ela vai retirar a parte que ela precisa, né, para se nutrir, e o restante ela libera nas suas fezes. Isso que ela libera nas suas fezes são também humus, né? Se forma aí um adubo para o solo. Então, a presença de minhocas no solo, por isso, e também pelo fato dela trazer uma aeração pelos túneis que ela cava, são processos interessantes para a nutrição do solo, tá bom? Erosão. Pessoal, erosão, então, esse solo, ele vai estar exposto a todos esses fenômenos climáticos, como eu falei. Mas a gente pode proteger um pouco esse solo da erosão, né? De que maneira esse solo, então, ele fica mais exposto aos processos erosivos? Quando eu retiro a vegetação, por exemplo. Então, o solo está lá, tem uma vegetação, tem uma floresta. Essa floresta, ela vai proteger um pouco mais esse solo, né? De processos como chuva, vento, forte radiação de calor, muito frio. Então, essa floresta, por exemplo, ela vai proteger esse solo, né, de tudo isso que pode acontecer. Já um solo que está exposto, ele vai estar mais vulnerável a todos esses processos climáticos que ocorrem. Dessa forma, ocorre a erosão desse solo, tá bom? E o que a gente pode ter como exemplo de erosão desse solo? O clássico, gente, é quando a gente retira a mata ciliar e ocorre o assoreamento. O que é isso, professora? A mata ciliar? Já não lembro mais. Bom, a gente tem um rio, no entorno desse rio você tem uma vegetação. Essa vegetação no entorno do rio, né? O nome mata ciliar, ele vem exatamente disso. Os nossos cílios, eles estão aqui protegendo os nossos olhos. Então, a mata ciliar, ela está ali no entorno do rio, protegendo esse rio. Se arranca essa mata ciliar, né? Se é retirada essa mata ciliar, o que acontece com esse solo? Ele fica exposto às condições climáticas, ocorre processo de erosão, esse solo, então, ele vai começar a se desprender e vai ser levado para dentro desse rio. Esse rio, então, ele precisa ter essa formação para que ele exista, e quando eu encho ele de terra, encho ele de solo, o que acontece? Ele vai perder a profundidade, essa água ela vai transbordar e
acontece com o tempo, né, esse processo sendo continuado, eu posso até perder esse rio. Então, esse rio, assoreamento é a causa de morte, né, de rios, é a causa de finalização de cursos de rios, tá? Então, o que é assoreamento? Assoreamento é uma consequência, né, de processos erosivos devido à retirada da mata ciliar. Então, esse solo vai todo para o fundo desse rio, assim a gente perde a profundidade, a gente perde o rio, certo? Próximo tópico da prova, manejo de solo. Então, o manejo de solo, na verdade, é uma série de procedimentos que o homem vai utilizar para que esse solo fique propício à agricultura. Então, vamos a alguns exemplos de manejo de solo. Por exemplo, o solo ele está lá, todo compacto, ele não tem a aeração devida. E o ar é importante, como a gente já conversou em outras aulas. Então, a gente vai ter que precisar fazer o quê? A aragem desse solo. A aragem desse solo nada mais é do que remexer, né, esse solo para poder proporcionar a entrada do ar, certo? O solo, quando ele está muito seco, ele precisa receber água. A água ela tem que estar numa concentração, numa dosagem ideal lá para o solo, nem muito encharcado, nem muito seco. Quando ele está seco, irrigação. Quando ele está muito encharcado e muito úmido, a drenagem para retirar um pouco dessa água. Bom, solos pobres em nutrientes, eles vão precisar receber adubo. Quais são os tipos de adubo que a gente tem? A gente vai ter adubo químico ou adubo inorgânico, a gente tem o adubo orgânico e a gente tem o chamado adubo verde, tá? Bom, exemplos de adubo químico ou adubo inorgânico, NPK, que é formado por nitrogênio, fósforo e potássio. Exemplo de adubo orgânico, o humus de minhoca, humus derivado de processos de decomposição, tá? Humus, ele é um adubo orgânico. E a gente ainda tem um adubo verde. Vamos falar sobre isso, né? O adubo verde, gente, é a mesma coisa que a rotação de cultura. São nomes diferentes para a mesma coisa. Então, vamos falar sobre esse adubo verde, sobre essa rotação de cultura. Algumas plantas, as leguminosas, né, são plantas que nas suas raízes elas trazem nódulos que são interações com bactérias. Essas bactérias nas raízes das leguminosas, elas retiram o nitrogênio do ar e colocam esse nitrogênio no solo. Nitrogênio, como a gente viu lá no adubo químico, ele é um fertilizante, ele é um adubo para o solo, ele traz nutrientes para o solo, certo? Então, esse processo que as leguminosas fazem traz um enriquecimento nutritivo para esse solo. Então, o que é a rotação de cultura? É eu fazer uma alternância nos meus plantios. Ora, eu planto, por exemplo, uma batata, que vai retirar os nutrientes do solo, e depois eu venho com uma leguminosa para nutrir novamente o solo. Exemplos de leguminosa: soja, feijão, lentilha, grão de bico, são exemplos de leguminosa. Então, assim, o agricultor ele vai, né, alternando essas culturas e facilitando para ele não precisar ficar o tempo inteiro fazendo processos de adubagem, adubar o solo com algum tipo de fertilizante. Então, já ajuda um pouco ele nesse sentido. Isso é rotação de cultura. Próximo tema. Estados físicos da água. Então, com relação à água, a gente vai precisar saber estados físicos da água e ciclo da água. Vamos falar dos estados físicos da água. A água, então, ela vai ter 3 estados físicos e ela vai ter as transferências, né, as mudanças de estado físico. Então, vamos lá. Para saber da mudança de estado físico da água, a gente vai precisar saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A água ela vai ter o ponto de fusão de 0 grau, certo? Então, nesse gráfico aqui, a gente tem aqui nesse eixo a temperatura. Então, a 0 grau, o que acontece? É a mudança desse estado físico. A 0 grau, a água está fazendo a transferência de estado físico. Então, nesse gráfico aqui, né, a 0 grau, eu tenho a passagem do estado físico sólido indo para o líquido, que a gente vai chamar o quê? De fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Bom, abaixo de 0 grau, o que a gente vai ter abaixo de 0 grau? O estado sólido da água, certo? Então, caso vocês se deparem com um gráfico parecido com esse, saibam interpretar gráfico de que maneira?
Aqui nesse eixo eu vou ter temperatura e aqui eu vou ter as mudanças dos estados físicos de acordo com o tempo de aquecimento, de resfriamento, né? Bom, então, abaixo de 0 grau, eu tenho o quê? A temperatura abaixo de 0 grau, a água se encontra num estado sólido. Então, abaixo de 0 grau, estado sólido. Em 0 grau, pessoal, então se tiver alguma pergunta querendo saber em 0 grau eu não tenho o estado da água determinado. Eu não tenho como precisar para vocês qual é o estado da água naquele 0 grau. Por quê? Porque 0 grau é a temperatura, é o ponto de fusão. Ela está ali numa transição, ela tá oscilando entre os dois estados. Então, eu não posso perguntar para vocês qual é o estado da água a 0 grau. Eu posso perguntar para vocês o quê? Qual é a mudança que ocorre a 0 grau? Aí sim, a mudança é fusão, certo? Agora, eu posso perguntar, abaixo de 0 grau, Alecrim, qual é o estado físico da água? Sólido. Bom, vamos então para o próximo. Estou subindo a temperatura entre 0 e 100 graus. Entre 0 e 100 graus, qual é o estado físico da água? Líquido. Em 100 graus é o ponto de ebulição. Então, 100 graus, se eu perguntar o que está acontecendo em 100 graus é a mudança do estado físico líquido para o gasoso. Eu tenho um pouquinho dos dois, eu estou na transição, eu estou ali. O que eu quero saber? Qual é o nome dessa mudança? Ebulição, certo? Ebulição, e aí é que a gente vai depender se essa mudança, né, vai ser rápida, vai ser lenta, e aí a gente tem as variações lá. Bom, nesse caso aqui que a gente está aquecendo mais rapidamente, a gente vai ter então um processo de ebulição, líquido indo para o gás. Depois de 100 graus, acima de 100 graus, o que eu tenho acima de 100 graus? Acima de 100 graus eu tenho o estado físico da água gasoso, certo? Então, apareceu um gráfico desse, saiba interpretar com calma, com tranquilidade. Você vai conseguir entender, você vai conseguir gabaritar e assim ser feliz na sua era. Ciclo da água. Então, o que acontece no ciclo da água, gente? O ciclo da água, ele mostra para a gente, né, inclusive, que a água ela vai ser um recurso natural renovável, né? Alguns alecrins aí confundem isso. Ah, porque a água do planeta está acabando. Não, a água do planeta não está acabando. A água do planeta está diminuindo os percentuais de água potável, de água disponível para o nosso consumo, porque, enfim, a poluição é tamanha, né? Que isso está acontecendo, mas a concentração total de água do planeta não está acabando. Temos aqui o ciclo da água para nos mostrar que isso não tem como acontecer. Então, vamos lá. Ciclo da água. A gente vai trabalhar na prova, e trabalhamos com vocês, o pequeno ciclo da água, né? O ciclo mais simples. Existem vários ciclos, várias imagens de ciclo da água, um grande ciclo da água, que são várias etapas que não cabem nesse momento. A gente vai trabalhar com um pequeno ciclo, que são essas 5 etapas aqui principais. Bom, então a gente vai ter um curso de um rio, um curso de oceanos, lagos, né? Um curso d'água que, na presença de sol e calor, que são radiados para o nosso planeta, ocorre o processo de evaporação. Então, atenção, uma seta saindo da água, do lago, de um oceano, essa seta saindo do oceano, de um lago, evaporação. E dos seres vivos, né? Então, a gente tem 2 mecanismos que a água ela vai para o estado de gás nesse ciclo da água. O primeiro é quando ele está no estado líquido, né, o processo de evaporação em oceanos, lagos e rios, e o segundo quando ela vem de seres vivos, né? Seres vivos, vegetais, animais, fazem o quê? A transpiração, tá? Então, saiu da árvore a seta, transpiração. Saiu da aguinha de mar, lago, evaporação. Bom, esse vapor de água, então, que vai para a atmosfera, ele vai se condensar, tá? Ele vai se condensar, vai ter o resfriamento desse vapor, ele vai se condensar e é o processo de condensação, onde vai formar as nuvens. Essas nuvens elas vão começar a se juntar, então essas pequenas gotículas começam a se tornar gotinhas mais gordinhas, maiorzinhas, e aí então elas pesam e caem. Quando elas pesam e caem, o nome disso é precipitação. Então, normalmente ela vem, né, expressada e representada pela chuva nos desenhos, nos esquemas, e é a etapa de precipitação. E essa etapa de precipitação, então, essa chuva, ela vai cair no solo, né, e ocorre, então, o processo de infiltração. Tá bom? Bem tranquilo aí o ciclo da água.
Camadas da atmosfera. Então, vamos lá falar sobre as camadas da atmosfera. Então, a atmosfera ela é formada pelos gases em torno de todo o planeta Terra, e ela está dividida em 5 camadas. Quais são? Primeira camada, camada em contato aqui com seres vivos, troposfera. Segunda camada, camada que vai ter camada de gás ozônio, estratosfera. Terceira camada, mesosfera, a camada mais fria. Quarta camada, termosfera, a camada mais quente. E a quinta camada, exosfera, é a camada de ar de transição entre o planeta Terra e o espaço sideral, tá bom? Propriedades do ar. Quais são as 4 propriedades do ar? Então, são 4 propriedades do ar, a gente precisa saber as 4. Peso, pressão, expansibilidade e compressibilidade. Então, o ar tem peso, é aquele exemplo que está no livro de vocês, de uma bexiga, né, vazia na balança, e depois a bexiga cheia na balança, ela vai ter um peso diferenciado. A pressão. Então, a pressão, né, em lugares mais próximos a nível do mar, a pressão é maior, em lugares de grande altitude, a pressão é menor, o ar ele tem pressão. A expansibilidade, esse balão cheio, quando eu solto o biquinho desse balão, ele vai querer esvaziar, porque o ar ele vai ter essa capacidade, essa característica de se expandir no ambiente. E a compressibilidade é aquele exemplo que também está no livro de vocês, que é eu pegar uma seringa, colocar o dedo na ponta, tentar empurrar o êmbolo, consigo empurrar esse êmbolo até certo ponto, e aí eu não consigo mais. Por quê? Porque eu comprimi todo o ar ali naquele espaço, ele estava expandido, e aí eu fui comprimir o ar ali, tá bom? Então, esse é o exemplo de compressibilidade. Vamos para o próximo tópico, pressão atmosférica. Bom, então, como eu falei ali no outro slide, a pressão atmosférica, o que significa? Quanto maior a altura, maior a altitude, eu vou ter uma menor pressão e vou ter o ar mais rarefeito. O que significa o ar mais rarefeito? É menor concentração de gases. E quanto mais próximo ao nível do mar, eu vou ter a maior pressão e maior concentração dos gases. Bom, por que isso acontece? Porque a nível do mar, a coluna de ar é maior do que se eu estou numa grande altitude, a camada de ar, a coluna de ar vai ser um pouco menor e isso vai interferir na pressão atmosférica, tá? Então, nível do mar, maior pressão atmosférica, grandes altitudes, menor pressão atmosférica. E aí tem aquele exemplo, dê uma olhada naquele exemplo de Torricelli, que fez com a coluna de mercúrio. Coluna de mercúrio, a nível do mar, 76 centímetros. Coluna de mercúrio, em grandes altitudes, 70 centímetros. Por que isso? Por causa da pressão atmosférica. Ela exerce maior pressão sobre o líquido no nível do mar, conseguindo segurar 76 centímetros nessa coluna, e em grandes altitudes a pressão atmosférica é menor, então ela consegue segurar só até 70 centímetros nessa coluna de mercúrio. Forma da Terra. Bom, então, com relação ao último capítulo, né? Só lembrando que o capítulo de atmosfera, ele vai até a página 82, não vai cair a parte de biosfera na prova, tá? E nesse último capítulo, que vai cair na prova de vocês, é importante saber 2 coisas. Por que a Terra... Quais são as evidências, né, que comprovam que a Terra é uma esfera? Então, evidências de que a Terra é uma esfera e os movimentos da Terra, tá? Então, vamos falar um pouquinho da forma da Terra, né? Imagens captadas por sondas de satélites artificiais, a sombra da Terra, né, na Lua durante o eclipse lunar, observações dos navegantes que, ao se aproximar das costas, eles enxergavam primeiro os pontos mais altos, né, a região mais iluminada, e, por fim, a sombra do gnomo, que é aquele relógio solar, né? A sombra do gnomo em diferentes latitudes. Para fechar e para a gente gabaritar a prova, movimentos da Terra, rotação e translação. Então, vamos lá. Rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno do próprio eixo. Esse movimento ele vai durar aproximadamente 24 horas e ele vai nos proporcionar dias e noites. Translação. A translação, então, é o movimento que a Terra faz girando em torno do Sol. Esse movimento de translação, ele dura aproximadamente 365 dias. E nos proporciona o quê? Nos proporciona as 4 estações do ano, tá? Bom, pessoal, espero que essa aula ajude vocês a tirar algumas dúvidas, ajude vocês a organizar a FOA na cabeça, né, de como as coisas vão ser perguntadas, os principais temas, e aguardo vocês
na nossa aula de sexta-feira, nossa última aula, nosso último encontro online. Tragam as dúvidas para a gente poder conversar um pouquinho e estar bem preparado para essa prova final do trimestre, tá bom? Um grande beijo, bom estudo!